considera a questão de classe como se fosse uma... A Safiotti lá mais à frente, né, vai falar do nó, né, e racismo, machismo e capitalismo como estruturantes, né, da nossa sociedade. Então a Kimberly Crenshaw. E de fato o modismo, né, um modismo mas que já está sendo bastante criticado por aqui, né, e fortemente criticado no sentido de mostrar as limitações da Kimberly, né, até porque... E a própria concepção, né? Então, as limitações advêm da concepção que ela vai ter, justamente, né? Então, como eu falei agora há pouco, você tem um forte movimento das feministas francesas fazendo essa discussão, né? Principalmente das materialistas francesas. Bom, quem são elas, né? Eu acabei de citar agora há pouco a Jules Falquet, talvez seja a mais jovem conhecida dentre elas. A Christine Delphi, uma feminista que foi muito conhecida no Brasil dos anos 70, né? Christine Delphi. A mais conhecida hoje, talvez seja, aqui no Brasil, né? Obviamente, talvez seja a Danielle Kerrois e a Hélène Hirata, né? Que a Hélène Hirata é fruto aí do Japão, Brasil e França, né? Filhos de pais japoneses que vieram para o Brasil com o golpe militar, ela bastante envolvida, né? Nas lutas contra a ditadura militar, se viu na França imediatamente e por lá ficou, né? Tem desenvolvido as suas pesquisas sobre França, Brasil e Japão, né? Na área da sociologia do trabalho. Aliás, acho que a Hélène Hirata está nesse momento no Brasil com uma atividade na USP às segundas-feiras de manhã, que eu acho que vale muito a pena. Então as feministas francesas têm feito uma crítica no sentido de trazer para o debate, né, as classes sociais, né? E quem tem avançado bastante nesse debate são principalmente as duas, a Jules Falquet e a Danielle Kerrois, que tem vários textos publicados no Brasil e vários deles em coautoria com a Hélène Hirata, né? E dialogando com outras autoras francesas que escreveram lá já na década de 30, como a Colette Guillaumin, a Claude Mathieu, qual é o primeiro nome dela? Esqueci agora. Bom, é a Claude Mathieu, que é a Mathieu. Esqueci, não é Marie Claude Mathieu. Bom, depois eu observo, né? Você passa toda essa bibliografia? Passo sim. Eu passo sim e passo esses textos da Julie Falquet que estão disponíveis na internet. Tem um texto da Mila Cisne que foi publicado em 2015, salvo engano, na revista Temporares, em que ela recupera boa parte dessa discussão, né, das feministas francesas. E aí ela, Mila, a partir daquele momento, ela anuncia, né, solenemente que ela vai abandonar o conceito de gênero e trabalhar a partir de agora com relações sociais de sexo, né? Que eu acho muito difícil, porque a própria Danielle Kerrois, eu tive a oportunidade de entrevistá-la, ela falou, bom, ela não tinha ainda um conceito propriamente dito, nem de um nem de outro, e ela utilizava ora um, ora outro, né? A Eliette Safiotti, a mesma que eu acabei de citar, né? Ela fez inúmeras críticas ao conceito de gênero. Qual é a principal crítica que se fez ao conceito de gênero? O esvaziamento da política, né? Tem uma outra, que gênero passou a ser sinônimo dos estudos sobre mulher, né? Então você tirou a categoria mulher e introduziu gênero e está tudo combinado, está tudo certo, né? Essas foram as primeiras críticas. Depois disso, né, se observou que além de substituir a categoria mulher por gênero, né, sem explicar exatamente o que isso significa, aí veio a Ioane Scott e vai trazer, né, uma definição do que ele entende por gênero, por relações de gênero, como sendo relações de poder que estruturam as nossas sociedades, né? Depois disso, o gênero passou cada vez mais a se tornar um conceito totalmente esvaziado, um conceito sem conteúdo, um conceito, né,
sem sentido, na medida em que esse conceito apenas passou a servir, né, os chamados estudos de gênero, e como eu disse, já tem muitas críticas sobre isso, um dossiê inteiro da Cadernos Pagu. Não significa que as editoras de Cadernos Pagu concordem com as críticas que são feitas, né, é importante dizer, mas o esvaziamento que se deu sobretudo do ponto de vista da luta política que acontecia do ponto de vista teórico, mas também da prática política lá nas periferias, quando as feministas iam para as periferias discutir com as mulheres, né? Gênero passou a ser, passou a se limitar aos espaços acadêmicos, né? Você tem vários grupos de estudos de gênero nas várias universidades e você não tem as discussões, tem voltado agora, anos 2000, chamados coletivos feministas lá nas periferias, né? Dentro da universidade permanecem os núcleos de estudos de gênero, né? Por quê? Porque isso deu um status científico que várias feministas achavam que não tinham isso quando elas, quando eram os estudos feministas, né? Acabavam não sendo beneficiadas com pesquisas, com financiamento para pesquisas. Hoje, estudos de gênero é financiado já há bastante tempo, né, desde os anos 70, por sinal, pela ONU e por outras agências, inclusive pelo Banco Mundial, né? Não será também coincidência quando a gente vai para as periferias, aí sim você tem lá as experts em estudos de gênero, e que vão lá trabalhar com as mulheres para que elas fundem as suas cooperativas, para que desenvolvam os chamados microcréditos, né? Talvez vocês já tenham notícias disso. Isso é muito forte, e foi muito forte inclusive durante o governo Lula, né? Aqui no Brasil cresceu muito os microcréditos que trabalhavam diretamente com as mulheres, atendendo a uma demanda que vai ocorrer principalmente da ONU, né? ONU Mulheres, ou a ONU naquele projeto desenvolvimentista dos anos 70, que achava que para desenvolver uma sociedade era preciso dar a oportunidade para as mulheres, né? De lá que vem essa onda aí do tal do empoderamento, que é uma coisa meio... então, dando oportunidade para as mulheres. Bom, mas o que se percebeu, né? Se percebeu que as mulheres eram as mais... quando tomavam um empréstimo, elas eram as mais responsáveis do que os homens, né? Lembra da delicadeza, do cuidado, né? Então eram as mais... então, desenvolver projeto com as mulheres significava um retorno mais forte, né? Daí os bancos na Índia, no Bangladesh, né? Bancos para financiar os microcréditos voltados quase que exclusivamente para as mulheres, né? E foi, como diria o nosso amigo Giva, uma desgraceira só, né? Porque com isso, o que você tem? Avanço das chamadas organizações não governamentais, né? E um distanciamento, portanto, das lutas que eram feitas por esses movimentos que a gente está tratando aqui. Saem os movimentos, entram as organizações não governamentais. Isso vai ser uma amiga minha, Zilis, né? Que virou tudo indivíduo não governamental. Pois é. Com a expansão das ONGs, OCIDs, OS, a transferência do recurso público para a iniciativa privada e pelo grande projeto liberal. E o que é mais grave, na minha avaliação, é você ter setores que vinham de um processo de luta migrarem para o mundo. Movimentos feministas, movimentos da mulher. Sim, mas é isso. Então você tem uma substituição do movimento por algumas pessoas que se apresentam como especialistas em gênero, especialistas em, sei lá, em desenvolvimento sustentável e por aí vai, né? E que vão fazer um trabalho com aquela comunidade. Aí você tem situações assim esdrúxulas, que pegar um caso no interior de São Paulo, né? Uma ONG contratou, portanto, uma expert em gênero para trabalhar com as mulheres de um determinado bairro, porque o desemprego estava muito grande, né? E parecia que o desemprego era problema só daquele bairro. E as mulheres, então, foram convidadas a desenvolverem uma padaria, né? Bom, já no bairro deu problema, que bom, por que aquele grupo de mulheres e não outros? Por que não um conjunto da classe trabalhadora? Por que não discutir, como os movimentos faziam, que aquele problema que está afetando aquele grupo especificamente atinge a todos, né?
Então o que você tem? Um esvaziamento do debate político, um esvaziamento da luta de classes, né? Agora é a corrida para ter o melhor projeto, né? Para aquele projeto ser aprovado, e uma vez aprovado, para que aquele projeto continue existindo, né? Então você tem assim, né? E você tem um esvaziamento total das lutas que vinham crescendo, e no lugar dessas lutas você tem aí, né, as experts apoiadas nos estudos de gênero desenvolvidos nas melhores universidades desse país, né? Então é nesse sentido que essas feministas francesas têm feito essa crítica. A Julie Falquet é uma delas, né? A Kimberly vai trazer, né, dois tipos de interseccionalidade, que ela vai chamar de interseccionalidade estrutural e a interseccionalidade política, né? Na estrutural, ela vai dialogar muito mais e vai discutir bastante a ideia da posição que as mulheres negras vão ocupar, né, nessa intersecção gênero e raça, e pensar as consequências dessa intersecção na experiência que as mulheres vão ter, por exemplo, com relação à violência, com relação ao estupro, com relação a uma série de vulnerabilidade, que ela vai dizer, né, a que estão mais expostas as mulheres negras, né? Ela vai chamar a atenção para aquilo que ela chama de interseccionalidade estrutural. Isso estrutura a violência praticada mais exclusivamente sobre as mulheres negras. Com relação à interseccionalidade política, né, ela vai pensar justamente nas práticas feministas e nas políticas feministas e antirracistas e também antissexistas, que têm, portanto, como possibilidade, né, eliminar a violência praticada contra aquelas mulheres que ela identifica lá como, né, quando ela chama atenção para a interseccionalidade estrutural, né? Então, para um problema, uma resposta que ela tá colocando, né? A grande pergunta que já se fez a Kimberly Crenshaw é: onde é que entra a classe social nessa perspectiva, né? E se vocês lerem a Kimberly, ela vai dizer que na interseccionalidade, então, o que você tem? As relações de gênero, de raça, de classe também. Ela vai trazer para o debate a geração, né? Portanto, a faixa etária, né? E ela vai trazendo uma série de elementos que vai levar a essas mesmas feministas que eu estou citando a fazer uma crítica que é: interseccionalidade, então, é um ajuntamento, é uma sobreposição. E ao fazer essa sobreposição, você não explica a estrutura, né? Você não explica as relações sociais, não tem dialética aqui também, né? Então essa é uma das críticas que essas feministas francesas vêm trazendo, embora, né, a interseccionalidade apresente esse enfoque, tenta apresentar esse enfoque não hierarquizado nas relações, né? Aqui é uma crítica direta, por exemplo, àqueles movimentos sociais que apresentam a classe social como sendo a mais fundamental e os outros elementos, né, as opressões de raça, as opressões de gênero, como sendo secundárias, né, dentro de vários movimentos. Não é uma concepção clássica marxista, né? Que Marx nunca disse isso. Não, só para a gente se lembrar, porque senão o Marx dizia prioridade ontológica, mas há uma autonomia relativa de todas as esferas. Pois é. É um equívoco de interpretação. Aí é que eu queria voltar, né, a Lélia Gonzalez, embora eu já tenha mencionado aqui. Isso aqui são dois trechos do texto que eu acabei de mencionar, que é o Racismo e Sexismo, né? Esse texto foi discutido num congresso da Unpox, e a Lélia, para quem vale muito a pena ver uns documentários sobre ela, né? Ela era muito debochada, assim. A Lélia começa esse texto narrando um encontro, uma reunião, né, em que um grupo de intelectuais chama a negrada, né, para uma atividade, para eles apresentarem o resultado da pesquisa que eles fizeram sobre nós, né? E aí chegam lá, a mesa já está toda ocupada, veja bem, não tinha espaço, não cabia todo mundo, né? Então
os negros, ela vai dizer, a negrada vai ficar toda no espaço de trás, né? Eles nem perceberam que a gente ficou para trás. E eles nem perceberam também que se eles se juntassem um pouquinho mais, cabia todo mundo, né? Então ela começa desse jeito já debochado esse texto, narrando então a forma como uma mulher que foi convidada a comentar, uma mulher negra que foi convidada a comentar essa pesquisa, e dizer, bom, aqui está tudo errado, né? Já começa por aqui. Por que a gente está sentado lá atrás e vocês estão sentados aqui na frente? Por que vocês estão falando sobre a gente e não é a gente falando sobre nós mesmos, né? Bom, e aí, do jeito debochado dela, ela disse que essa mulher então falou, bom, mas aí acabou a festa, né? Os brancos ficaram revoltados, porque imagina, tinha convidado a gente e a gente não se comportou, né? A Lélia então começa a discutir cada vez mais, aí é interessante pegar a biografia da Lélia Gonzalez, não vai dar tempo aqui, mas quem estiver interessado, viu, Elisa, vale a pena. A Lélia Gonzalez, assim como a Angela Davis, quando a gente pega a trajetória dela, né? A Lélia Gonzalez passou por um processo de embranquecimento, né? Ela alisava os cabelos e ela achava que ela ia ser reconhecida a partir daí, né? Ela pôde estudar porque ela tinha um irmão que foi morar no Rio de Janeiro como jogador de futebol, né? Então aquilo permitiu a ascensão social da família dela, a família de Minas. Então ela pôde estudar, era a filha mais nova, os outros irmãos não puderam estudar, ou seja, ela teve uma trajetória que a maioria dos negros tinha naquele momento, né? A grande mudança dela vai ser, da família dela, vai ser a possibilidade dela estudar, né? A Lélia Gonzalez, então, ela passa por um processo que é interessante, que é de embranquecimento, e depois ela faz o caminho inverso. A partir do momento em que ela começa a perceber esse lugar destinado às mulheres no primeiro momento, e depois um lugar destinado às mulheres negras, no interior, inclusive, dos movimentos que se diziam combativos, ela começa a mudar, né? Bom, a grande mudança tem a ver também com uma tragédia na vida pessoal dela. Ela se casou com um espanhol, a família a adorava, a amiguinha negra do meu filho. A partir do momento em que ele decide se casar com ela, as relações mudaram, né? Como assim meu filho se casar com essa mulher negra, né? Como assim? E foi tão pesado essa relação que o marido se suicidou, né? Então ela teve que lidar com isso, e ao lidar com isso ela começou esse processo que foi o dia, ela vai dizer, empretecer, né? A Sueli Carneiro mais tarde vai recuperar essa ideia e vai trabalhar com a ideia de enegrecer o feminismo. É preciso enegrecer o feminismo, é preciso que o feminismo, né, leve em consideração a subalternidade ou a opressão que as mulheres negras enfrentam, né? Por que eu trouxe justamente esses dois trechos aqui, né? Primeiro, porque ela está chamando a atenção para o fato de que existe uma divisão racial e sexual do trabalho, quando a gente leva em consideração a mulher negra, né? Então está chamando a atenção aqui. Essa mulher, então, ela aparece, né, enquanto raça, enquanto classe e enquanto sexo, né? E ela traz esse elemento novo, que é pensar nessa divisão também racial, né, na divisão do trabalho. Levar em consideração o trabalho das empregadas domésticas, que é o que ela está discutindo lá, né? Ela vai trabalhar com algumas categorias nesse texto, que é o racismo e sexismo, né? Com alguns estereótipos acerca das mulheres negras. Uma é a da mãe preta, da mãe submissa, né? E ela vai tentar romper com isso e rompe, e traz o papel de resistência das chamadas mãe pretas, né? Inclusive do ponto de vista da perpetuação da cultura negra, da cultura de origem africana, por meio da oralidade, né? Inclusive ensinando aqueles para quem ela era ama de leite, né? Então uma da mãe preta e a outra a da mulata, né? Então ela está discutindo bastante
estereótipo com relação às mulheres negras. Então, o que vai dizer a Lélia Gonzalez, né? A gente constata que, em virtude dos mecanismos da discriminação racial, a trabalhadora negra trabalha mais e ganha menos que a trabalhadora branca, que por sua vez também é discriminada como mulher. Por essas e outras é que a mulher negra permanece como o setor mais explorado e oprimido da sociedade brasileira, uma vez que sofre uma tríplice discriminação, né? Ela sofre a exploração e sofre a opressão, né? Então aqui ela está trazendo esse texto dos anos 80, né? Ela está trazendo aquilo que agora a gente conhece como interseccionalidade, né? A classe, a raça e o sexo, né? E examinando, né, a ponta dessa relação, que são aquelas mulheres que estão lá na base da pirâmide, né? Que eu ia falar estavam lá na base, mas estão, elas continuam na base da pirâmide, né? A gente pega os dados do IBGE e é invariável isso, não muda, até hoje não mudou, né? Nesse sentido, ela faz coro com a Eliette Saffioti. Tem alguns textos da Saffioti que abordam essa questão aqui, que é a questão do nó das contradições. São vários textos. Tem um texto dela que está num livro chamado A Mulher em Seis Tempos. Não adianta ir atrás, vocês não vão achar, mas agora vocês vão. Acabei de me lembrar. O livro não existia. Foi um debate que ocorreu na Unesp em 1991, talvez. E aí a Maria Moraes, Maria Aparecida de Moraes, ela deu o livro para a gente poder escanear. Então está na biblioteca lá do Marxismo 21. E lá então ela já está trabalhando com essa ideia, né, de que as relações elas são enoveladas, né? Você tem um nó das contradições de gênero, de raça e de classe. Tem outros textos dela, já na Mulher na Sociedade de Classes, né? Ela não vai tratar dessa forma, mas ela vai chamar a atenção para um lugar que as mulheres negras ocupam na sociedade de classes, né? É por isso que na sequência, por exemplo, ela vai escrever um livro chamado Capitalismo e Emprego Doméstico, né? 1 e 2. Tem aqui na PUC esse livro, né? E aí, nesse momento, ela vai discutir bastante. Bom, o emprego doméstico, necessariamente, ela vai ter que trazer as mulheres negras. Lembrando que a Saffioti foi orientando a do Florestan Fernandes, né? Então essas discussões não podiam ficar de fora. E lembrando que a Saffioti foi demitida em 2006, essa figura maravilhosa que é toda a sua produção. E jamais se recuperou, é importante dizer, né? Morreu no ano seguinte. Ela foi piorando? Ela foi piorando, porque a demissão foi em 2006, ela morreu em 2010. A família dela falar lá, a PUC vai prestar uma homenagem para Saffioti. Não quer nem conversa com a PUC, porque foi uma depressão muito profunda, né, que ela viveu depois que foi demitida daqui. Né? Então foi uma coisa assim. Foi horroroso aquele processo de demissão. Foi o processo todo da demissão. Então, vamos ficar juntos nisso, vamos ficar juntos. Ela é fundamental. Toda mulher na sociedade de classes, lá nesse livro A Mulher em Seis Tempos. Tem um texto aqui na Lutas Sociais número 2, portanto de 1997, em que ela vai arranhar um pouco essa questão. E isso vai aparecer num livro, num pós-fácio do livro chamado, é lá que ela vai começar a conceituar um pouco mais. O livro Mulher Brasileira é Assim, né? Que ela organizou junto com a Mônica Vargas. E aí lá ela vai começar a discutir um pouco mais essa questão do nó. Óbvio que ela já tinha lido a produção norte-americana, né? Também está discutindo isso. E vai aparecer bastante, né, a ideia do nó, né, dessa perspectiva aqui, no último livro dela, que é Gênero, Patriarcado e Capitalismo. Machismo, né? Racismo e patriarcado. Acho que é... Gênero, machismo, patriarcado? Alguma coisa assim. Racismo, machismo e patriarcado. Depois eu
aquele livrinho roxinho que saiu pela Perseu Abramo, né? Eu sempre... racismo, machismo e patriarcado. Patriarcado, machismo, racismo. São os três, eu não sei a ordem do título. Gênero, patriarcado. Bom, mas enfim. É esse livro. E tem também lá, ele tá lá... É machismo, capitalismo e... Isso, acho que é. Machismo, capitalismo, racismo, capitalismo, patriarcado. Ai, gente. Daqui a pouco eu olho ele. Bom, a gente vai... E eu falo, né? Mas está lá no blog do Marxismo 21, né? Então ela vai chamar a atenção pro fato de que... O Marxismo 21 é muito importante vocês acessarem, porque tem toda uma bibliografia, claro, na questão do feminismo, do racismo, mas no campo de esquerda, no campo de luta, então é um blog fundamental. Fundamental. As discussões centrais, né, da sociedade brasileira, tem sempre os debates lá, né, vários autores escrevendo, e eles fazem os dossiês de autores marxistas brasileiros, né? Então, depois da Eliette foi o Clóvis Moura. Então também vale a pena olhar, né? Bom, então... E se vocês quiserem, vocês entram e falam, eu quero receber constantemente Marxismo 21. Então eles passam para você, no seu e-mail, todos os textos que eles vão publicar. Isso é bem legal. Gênero e patriarcado e violência? É esse mesmo. Esse eu pensei que era racismo, capitalismo e machismo. Mas é que ela vai discutir isso, né? Capitalismo e machismo. Isso. Gênero, patriarcado e violência. É um livrinho roxinho que foi publicado pela Perseu Abramo em 2004, né? E acho que teve republicação e a Expressão Popular queria republicar também, não sei se conseguiu, né? Mas o fato é que ela vai chamar a atenção para o fato de que essas são as contradições que estruturam a nossa sociedade. Não é possível compreender a sociedade brasileira apenas na perspectiva das classes sociais, né? Não é possível compreender a sociedade brasileira olhando apenas o racismo, né? Assim como não é possível compreender a sociedade brasileira olhando apenas a situação das mulheres, né? Bom, é relacional, né? E essas contradições formam um sistema. Esse sistema estrutura a nossa sociedade, né? E aí o que ela vai dizer? Que em momentos distintos, dado o nível de desenvolvimento daquela sociedade, dada o avanço da luta de classes, os contornos serão distintos, né? Pode ser que um dia a gente não tenha necessidade de discutir no Brasil a condição das empregadas domésticas, por exemplo, né? Então, os contornos serão distintos de acordo, inclusive, com o avanço da luta de classes, né? Vai dizer a Eliette Saffioti. Então, ela vai dizer, não são questões isoladas, né? E também não dá para individualizar, né? São relações que são estruturantes. E aí, meio-dia, e o serviço social nesse debate, né? A ideia é a seguinte: eu tenho feito várias leituras, porque eu estou muito preocupada com esse debate. Aliás, estou muito preocupada com a falta do debate no interior do serviço social. Então, tem alguns textos, eu falo, tem vários textos, mas infelizmente não são vários textos, mas tem alguns textos que são centrais. Acho que um deles é o da Márcia Eurico, que foi publicado, inclusive tem a dissertação dela, que está aqui disponível, né? Mas tem o texto dela que foi publicado, que é fruto da dissertação e que foi publicado pela Serviço Social e Sociedade, que vai trazer uma discussão fantástica, né, sobre o racismo estrutural e como a profissão lida, na verdade não lida, né, com isso, desconhece totalmente. Mas você já tem textos lá atrás, né, da Elizabeth Pinto, que não vai trabalhar numa perspectiva da luta de classes, mas ela traz elementos fundamentais para a gente entender o quanto a categoria, já nos anos 80, que é quando ela... 86, eu acho que é o TCC dela, salvo engano, né? Assim, então você já tem algumas referências que acho que ajudam a gente
a pautar este debate. Claro que tem o GTP que tem travado essa discussão e que, nesse momento, conseguiu emplacar, inclusive, que a discussão do conjunto Cefes-CRES seja em torno da questão racial nos próximos 3 anos. Uma grande vitória. Aliás, uma grande vitória que é reflexo, ao meu ver, também da entrada maior, né, de estudantes negros nas universidades. E aí é interessante, a gente não tem dados, eu fui atrás, olha que, mas não temos dados atuais sobre o perfil do profissional assistente social. Não temos. Os últimos dados que a gente tem são aqueles ainda de 2005, feito pelo Cefes. Então, eu conversei com a Tânia Diniz, né, e ela me disse que no ano que vem, tudo indica, né, que as pesquisas estão sendo feitas. Agora é engraçado porque, por exemplo, o IBGE consegue trabalhar, você tem dados todo ano, né? O Cefes, já que fez essa de 2005, fica a dica, viu, Cefes? Podia só ir atualizando anualmente, até porque a gente tem os dados. Por exemplo, na nossa universidade a gente faz cotidianamente. A gente faz anualmente, a gente traz anualmente o perfil do ingressante, né? E a gente tem visto uma mudança gigantesca. Bom, não custa pegar esses dados e passar para o Cefes. Por que eu estou dizendo isso? Porque levando em consideração o número de estudantes negros, né? E aí confesso para vocês que eu não sei o tamanho, eu não sei quantos entraram, né? Não tenho notícias do tamanho, mas a gente observa nas várias universidades e vários textos que eu li a respeito, chamam a atenção para uma entrada muito maior de estudantes negros e procurando pelo serviço social. E aí é interessante porque isso contrasta justamente com os dados de 2005. É curioso, é muito curioso, porque tem uma dificuldade muito grande da profissão, inclusive, né, dos profissionais, das profissionais, se autodeclararem negros e negras. Não é possível. Em 2005, né, 20% apenas dos profissionais se declararam negros. Tem questão. Aliás, aquele perfil, assim, essa luta que, por exemplo, que eu sei que houve, né, que todo mundo sabe que houve, que a gente leu, e agora com os vários textos sobre os 80 anos do serviço social, os vários textos sobre o Congresso da Virada, então assim, não há dúvida para ninguém de que o serviço social tem estado na frente das lutas, né, antirracistas, antissexistas, né, levando uma discussão, né, levando em consideração a totalidade. Mas é interessante quando a gente observa o perfil extremamente conservador, né? 20% apenas de negros, maioria branca, católica e heterossexual. É incrível, né? E vários outros lá que você fica, não é possível, eu estou num lugar, estou lendo isso mesmo, é isso mesmo. Então a questão e estou torcendo para isso, né? Que quais mudanças a gente poderá observar no próximo perfil que virá agora em 2018. Eu acho que tem um dado que a gente, não sei que o Cefes está trabalhando isso, mas é o seguinte, hoje nós temos sendo formados no serviço social mais no ensino à distância do que no ensino presencial. Então, acho que isso é importante. Isso nós não podemos fazer, nem devemos fazer, uma crítica aos estudantes que façam ensino à distância. São trabalhadores, filhos de trabalhadores, e temos que articular, assim como não somos contrários aos alunos pró-unistas, mas a crítica ao pró-unismo e o desvio. Acho que é importante fazer essa distinção. Precisa ampliar as universidades públicas para que mas você, exatamente. Então, o que ocorre, a gente, para muitos encontros e congressos, você encontra jovens, pobres, mulheres e negras fazendo ensino à distância e dizendo, olha, eu não chego numa universidade pública e eu não tenho um tostão para chegar numa universidade particular. Eu fui para ensino à distância. Figuras aguerridas, ludadoras, que tal. Então, possivelmente, eu acho que isso é importante para que a gente tenha, inclusive, uma modificação.
Não que a gente está investindo no ensino à distância, mas de que maneira a universidade pública Sim. no Brasil ainda é racista, elitista, tá certo? Sim. E tem quem é que chega nas universidades públicas? Não é a classe trabalhadora, nem os filhos dos pobres e os negros, não chegam. Uhum. Nas universidades chamadas confessionais, eu acabei de dizer que são 3% negros na PUC de São Paulo. Eu acho que é interessante. O preço da PUC é impeditivo, né? Nossa, isso foi geral, né? Sim, por exemplo, agora uma universidade pública. E numa universidade pública Não, pois é, não. tem Ó, a USP para os negros e pobres, que vai lá, igual Guarulhos pode, com um curso de política social. As condições de Então, permanência isso. são- Agora, na USP, Butantan, não. Então, a eu universidade tenho uma brasileira orientanda que está é trabalhando racista. justamente com a questão da permanência, né? Da falta de políticas de Não tem permanência. permanência, não adianta inserção. Exatamente. Se você não tem Ou a permanência, quando ela existe, é uma permanência da ordem apenas material e mesmo ela é curtíssima, né? Então você não tem outros elementos que... Hã? Que a gente É trabalha. que a gente trabalha e estuda com essas políticas de permanência. Então, você terrível, sabe né? bem como é isso. E elas estão diminuindo, né? Elas estão sendo desmontadas. Era isso que na eu ia mesma dizer. medida. Faz 2 dias a gente tem um corredor onde fica o núcleo de apoio ao estudante. Esse núcleo de apoio ao estudante, a gente tem uma reitoria, veja bem, progressista, né? E que está empenhada em fazer a universidade diferente e tal. Mas tem um corte orçamentário gigantesco que está levando a pró-reitoria de assuntos estudantis a levarem, a fazer com que os estudantes comecem a competir entre si. Então, o que foi feito agora? Uma nova chamada para que todos, absolutamente todos os estudantes, reapresentassem todos os documentos comprobatórios da necessidade dos auxílios, que são mínimos também. Então, ao longo de 3 dias no corredor, assim, começava às 9 da manhã e terminava às 9 horas da noite, as pessoas lá paradas com aquele documentozinho que já tinha entregue no início do ano. Bom, e quem fez toda a checagem, né? Uma única, porque só tem ela, uma assistente social. Então, 3 dias de sacrifício gigantesco para ela também. Então, de fato, mesmo os que chegam, a gente não consegue garantir a permanência desses estudantes. Por isso que eu citei o exemplo lá dos 3 estudantes que se suicidaram. E Né? a própria forma como a universidade ela integra esse estudante. Eu falo isso porque eu estou passando por uma situação aqui de permanência estudantil. Eu sou bolsista 100% da Fundasp. Aconteceu uma situação de um curso que eu fiz na PUC Consolação e que eles estão com uma cobrança, enfim, até agora eu não estou matriculada. Um curso que eu sou bolsista da Fundasp, e a Fundasp está me cobrando, enfim. Então a situação está bem complicada, quase perdendo estágio, logo não vou ter uma remuneração para quitar. Então, assim, a universidade, ao mesmo tempo que te cede, entre aspas, porque eu imagino que não está sendo de graça essa concessão, por outro lado, não entende a situação de quem que ela está cedendo. Porque está cedendo é porque é uma situação. Sim. E quando ela te cobra de coisas que ela, na verdade, aquilo que ela está te cobrando, se você tivesse condições, você não teria aquele benefício que foi concedido. Então, assim, é uma discrepância muito grande, né? Então, a questão da permanência estudantil... Você tem que provar, inclusive, Você tem que provar que né? E assim, você fala, meu, já do sou direito. bolsista e tô nessa situação, e por isso vocês me deram a bolsa, mas você tem que pagar R$400 o quê? Então, assim, é muito complicado mesmo. Pois é. Então, tem esse elemento, né, que é da ordem material, e tem o outro que é da ordem simbólica. A universidade continua sendo uma universidade elitista, branca, racista. Racista na forma como ela se apresenta e racista quando a gente observa os nossos currículos, né? E aqui eu estava com o texto que vocês publicaram nesse livro, esse aqui, ó, Movimentos Sociais e Serviço Social, né? Que é o texto da Roseli Rocha. E aí é interessante. O livro é de 2016 ou 15? Não lembro mais. Bom, é um dos mais atuais, digamos. E a pessoa não enxerga mais direito. 14. Bom, Foi no IPES de 14. tá recente. E foi no final, né? Foi no IMPES, então foi em novembro. Então, foi 15, pronto, né, vamos atualizar. E ela está chamando a atenção para, bom, desde pelo menos 93, né, a discussão já está presente no Código de Ética, desde pelo menos 93, né, e aí ela vai dizer, bom, lá no início era conservador e era racista, a gente viu o contexto da Camila Manduca mesmo, né? Mas desde pelo menos 93 está dito que a gente deveria ter essa formação, só que não.
né? Não aparece. E aí ela vai... Do dia de 96, as diretrizes curriculares. As diretrizes, né? E toda a discussão que vai sendo feita, né, na ABEPS, e aí quando você pega e faz um levantamento, né? E ela fez também, mas isso acho que todo mundo aqui pode fazer facilmente, os debates nos encontros, né? Nos INPEs, nos CBAs, as teses defendidas, os trabalhos de iniciação científica. Tudo, né? Então assim, é muito pequeno ainda, né? É muito pouco. E não entra na matriz curricular. Acho que talvez a gente na Unifesp tenha saído na frente, brigamos lá, mudamos o nosso projeto. Vamos ter no ano que vem a primeira a gente chama de unidade curricular, a primeira matéria, né? O título é Gênero, Raça e Classe. Então vamos ver o que vai sair daí. Mas eu acho que a gente está com esse propósito. Então, eu queria destacar assim, que o ano passado a Ruby, que é uma colombiana que fez aqui a pós, ela fez um estudo dela sobre essa questão da invisibilidade dessa temática. Eu estou com a tese. Ah, muito bacana. Eu recebi. E ela pegou no Brasil todo, levantou os encontros, informações assim. Então acho que bem bacana, que ela fez até 2013 esse levantamento. E acho que a gente precisa realmente se apropriar, né? Se aparece, como aparece, aonde... Como aparece, né? E aí a Roseli está chamando a atenção que aparece de forma secundária, né? E aí as principais revistas, é interessante isso. Isso não é a Roseli que está dizendo, não, uma outra pessoa aqui que eu citei, que tá, acho que é na Temporares. Bom, isso aqui a gente já discutiu, deixa eu só lembrar o nome dela, a Sheila Almeida Dias, não sei se vocês conhecem. Nesse texto de 2015, né, Serviço Social e Relações Raciais, Caminhos para uma Sociedade, em que ela chama a atenção para as poucas publicações. Ela cita esta revista, que é a mais, né, a que circula mais, vamos combinar. Tudo bem que é a mais cara, mas é a que a gente lê. E agora está na internet também, facilitou bem para a gente, né? E ela vai dizer o seguinte, né, que dos 102 números, ela está examinando até 2010. Eu fui olhar de lá para cá, também não mudou muita coisa não. Né? 3 textos apenas abordavam a temática racial. De lá para cá, teve o da Márcia, e eu acho que teve mais um. E acabou. Mas a gente está aí na luta para ver se... O ano que vem são 130 anos da abolição, né? Tudo bem que, né, a gente sabe como foi feito. Mas eu acho que é um marco, e a gente tinha que discutir isso, e tinha que discutir isso dentro do serviço social. E a gente tinha que conseguir um dossiê dentro da Serviço Social e Sociedade, colocando estas questões, né? Agora, Renata, aí eu penso que tem que se pensar, primeiro, que eu acho que é importante, essa deliberação do último encontro nacional do Conjunto Cresce, desses próximos 3 anos de debate, a discussão. Sim. E inclusive que o encontro vai ser em Salvador, né, que é muito importante. Vai ser em Salvador? Vai ser em Salvador, decidido. Os CBAs não. A discussão e o debate sobre a questão racial. E tinha uma reivindicação que fosse em Porto Alegre. E vai ser o ano que vem. Não tem cabimento. Não foi isso? E, na verdade, um pau, até porque os setores mais conservadores estão lá. Já me contaram todo o pau que deu lá, mas conseguiram em Salvador. Acho que isso é um caminho importante. Não, é significativo, né? Simbólico. A outra questão que eu penso que a gente tem que levar em consideração é, de fato, uma discussão nos CRES regionais. Sim. De você fazer uma discussão dessa temática, porque também se o genocídio da população pobre, pobre negra, as mulheres pobres. Então é fundamental quem está trabalhando, não do ponto de vista do identitarismo, mas do ponto de vista dessa particularidade nesse nome que nós estamos discutindo, é fundamental começar desde já com grupos nessa discussão. Debates. Né? Em terceiro lugar, a discussão do INPES, no penúltimo INPES, no último, não acabei muito que eu estava machucada, mas até fui eu que fui defender as meninas. Eu falei, gente, elas falaram, não, mas é importante porque são aliados, porque está desde 96 e, na realidade, na grande maioria, tanto o tema de gênero como de raça,
eles aparecem não como temas universais. Nós temos na PUC, né, na graduação, O quê? como um núcleo. Não temos mais núcleo. Ah, não tem mais? Não mais, acabou, semestre Acabou. passado. Tá vendo? Nem estou sabendo disso, porque eu estou na pós. Nós estávamos reivindicando para que se tornasse uma matéria, mas Mas, agora sim, uma não é matéria, mais núcleo, não Uma tem mais. disciplina. Aí eu nem sabia, uma disciplina, porque essa, então, só para vocês saberem, que a gente deliberou no penúltimo INPES de que, de fato, nas diretrizes curriculares, na reavaliação, garantindo seu conteúdo, enfim, mas que essa questão ela fosse universal, seja numa disciplina, seja numa oficina, mas não uma oficina que você pode ou não, como era o caso do núcleo, eu posso ou não participar, mas que ele fosse universal presente. Então, eu acho que esse aspecto já está. Agora, não basta para definir lá nos congressos, se a gente também não faz o movimento, não participa das oficinas regionais. Por exemplo, nós vamos ter uma oficina regional de graduação e pós-graduação da BEPS para preparar a nacional no dia 6, que vai ser aqui na PUC, onde está colocada a questão da discussão, da retomada das diretrizes. Então, esse é um aspecto Que podia levar. que pode levar. Então, nós temos espaços para estar levando e discutindo. E acho que essa questão que você está trazendo, Renata, da publicação, eu penso que tem que se discutir e fazer uma articulação, porque você tem hoje uma proposta, você tem em vários lugares, você tem na UFBA, né, na Bahia, no Rio, você tem no Rio, você tem aqui na PUC, você tem Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, você tem um conjunto de debates, de teses, de mestrandos que já estão... Então, levar pronto, né? Ó, tá tem aqui, que vai fazer isso publicar, aqui, vai. aqui. Brincando, nós temos esse levantamento, agora que nós vamos fazer aqui dia 21, nós estamos com 13, neste momento, 13 entre dissertações e lá ficamos 3 lá com vocês, uma com a coisa, 7 comigo, somando, eu fiz esse levantamento com a reunião que elas tiveram ontem para fechar, são 13. Então, ou seja, tem material, tem discussão, tem pesquisa. Tem uma demanda, Tem gigantesca, demanda, né? e acho que essa relação com o ensino essencial é muito importante. Sim. Porque, sem dúvida, vão ser quem? Vão ser mulheres, negras, pobres, da Porque está periferia. colocado, né? Não é nem que vão ser, é que desde sempre são, né? Eu acho interessante como ela... Sim, mas é que conseguem chegar, porque sim, na universidade sim. pública... Sim. Chega. Não, só queria fazer 2 comentários breves, né? Um é que, de acordo com o censo da educação superior de 2014, né, estava dando uma olhada esses dias atrás, a gente tem um crescimento de estudantes negros nas universidades, mas a gente ainda tem, perto dos estudantes brancos, não é nada. Sim. Cresce a partir das ações, né, que o governo Dilma... Houve um aumento de 5% para 12%. Isso, cresceu, né? mas os brancos também em relação... acaba sendo quase nada Sim. ainda, né? E meu outro comentário é que eu estava presente, né, Confere o que eu falei? Confere. Bom, porque senão... Não, será que eu estou aqui vendendo? Mas eu gostaria, assim, de comentar só um pouquinho de como que foi o debate para a gente fechar na questão, né, do combate ao racismo, da assistência social, discutir o racismo, né? Porque outras pessoas, né, assim, teoricamente foram lá e falaram, não, mas olha, a gente tem que discutir as relações étnico-raciais aliadas com a classe, com o gênero, né? E o que, assim, parecia fazer sentido por tudo aquilo que a gente estudava. Mas, assim, foi impressionante, né, como que as colegas foram aguerridas de mostrar que não, que naquele momento estratégico, não seria, que naquele momento, nesse momento que nós vivemos, não seria estratégico focar nesses 3 elementos, né, que compõem uma discussão teórica, né? Só, né? Por quê? Então, mas foi um embate mesmo, porque elas falaram, gente, porque aí entrou o movimento LGBTT, entrou, claro, o movimento feminismo, o movimento de mulheres. A gente entende que está tudo ligado, a gente sabe, a gente não está desconsiderando isso. Mas se a gente colocar tudo, a questão étnico-racial vai ser engolida, não vai focar. E aí, assim, foi muito bonito porque, assim, eu vi, né, as colegas, enquanto lutaram, assim, para convencer. E aí o pessoal falou, não, vocês têm razão, isso aí. Todo mundo aclamou e falou, a gente precisa enfrentar isso, historicamente não foi enfrentado. Não, e é incrível, porque a gente está vivendo isso dentro das universidades e eu
falo particularmente da nossa universidade, né? Vocês devem ter acompanhado o tal do concurso que aconteceu recentemente, que uma candidata sofreu lá o cerceamento discriminatório, né? E as colegas eram todas colegas, todas não, né? Mas 3 delas eram colegas do serviço social, né? E não por acaso disseram coisas que não poderiam ter dito. Se a gente não faz essa discussão, a gente perpetua essa relação. Por quê? Porque o racismo está naturalizado. Nossa, mas eu estava tentando ajudar a candidata. Você está tentando ajudar, você não pergunta se ela se considera mulher negra. Você não pergunta se ela milita em movimento negro. E na resposta dela, não milito porque eu milito no movimento antimanicomial. Não, você milita em movimento radical ou mais ameno? Que pergunta é essa? Né? Não faz o menor sentido. Então a gente tem isso dentro da nossa universidade. Né? E a gente tem outros desdobramentos terríveis, porque as pessoas acham que o fato de ser casada com um negro, ou de ter tido um namorado negro, ou um amigo negro, isso, né, as alivia, né, de práticas racistas. Racismo é relacional, a nossa sociedade é racista. Não dá pra gente achar. Não dá pra gente achar. Racistas. Sim, né? Ou seja, a gente precisa romper com isso. Romper passa por discutir, né? Romper passa por assumir, passa por romper com esse mito da democracia racial, passa por assumir que o Brasil é um país racista e que todos nós, né, por mais esforços que a gente faça, né, a gente está impregnado dessa ideologia, né, e romper com isso passa por assumir, primeiro assumir, depois combater, né, e eu acho que essa perspectiva ela é fundamental, né, isso tem levado os nossos estudantes, eu posso falar só da Unifesp, do campus Baixada Santista, mas são muitos casos de um sofrimento profundo, assim, porque não se vê reconhecido pelos professores, né? E eu não estou falando só lá da biologia, da medicina, estou falando do serviço social, né? De comparar alunos bons, alunos maus, né? Que tem um bom desempenho, você não faz isso, né? E aí, assim, né? As coincidências, quem são os alunos maus, né? Por que não conseguiu fazer sei lá, o plano de trabalho, o relatório de estágio? O que impediu aquele estudante mau, né, de fazer aquele relatório? Né? Que coincidência é essa, que é justamente o estudante do noturno? Né? Então, as coisas assim que se o serviço social não encarar, né, a gente vai ficar achando que o racismo é só dos outros. Né? Não tem nada a ver com a nossa realidade. sobre situações de racismo, suicídio, adoecimento dessa população negra, né? E aí o Frei Davi teve uma fala fantástica dizendo que o Frei Davi da Educável, que, né, houve uma luta muito grande para você inserir os negros, né, dentro da universidade. E sobre a permanência, o que está sendo feito, né? O processo de reflexão provocou a reitoria, né, se colocou à disposição, mas acho que é super sério isso que tem acontecido. Eu venho trabalhando agora na Entregue África, trabalho de inclusão de negros no mercado de trabalho, e é uma proposta nova que a gente está construindo, de fazer um acompanhamento social desses negros que entram no mercado de trabalho num mundo totalmente branco. Como você lida com a permanência deles e com a qualidade da permanência deles lá. Né? Porque não adianta só colocar, porque aí você coloca que tem uma segregação. Então você tem grupos negros, grupos brancos, e aí fora todas as outras questões que a gente sabe que eles ouvem, que eles recebem diariamente. Então, como lidar com isso? Né? Então, acho que é importante. Está sendo bem interessante a iniciativa da Entregue Afro de trazer uma assistente social para poder fazer essa discussão, não só com os negros, como todos os outros colaboradores da empresa que estão recebendo esses estagiários, que são estagiários grandes, e com gestores também. Né? Como que a gente trata isso? Mas a gente vê esse discurso de naturalização. Né? Então, nossa, isso é racismo. A pessoa nem consegue perceber. Né? Então, assim, essas coisas que a gente está afetando o outro. Né? Casos assim terríveis. Eu acho que a gente ainda não
não percebeu, né, que a classe trabalhadora chegou na universidade. E aí, assim, tem esse texto da Roseli, ele é interessante porque ele chama atenção justamente para o fato de que já há muito tempo, né, ela vai dizer isso lá na página, que eu não sei que número é porque eu não enxergo, 303, ela vai colocar uma série de questões. Primeira delas, né, quem são os sujeitos sociais historicamente discriminados com os quais a gente é convidado a trabalhar, né? E que, portanto, são os alvos preferenciais das ações de violações de direitos. Quem é esse grupo, né? Quem são os sujeitos que mais demandam a intervenção do profissional do serviço social? Quer dizer, mesmo que não fosse ele o profissional, lá na ponta quem é que está? Né? Mesmo levando em consideração, mesmo que permaneça os 20%, eu acho muito difícil. Dada essa mudança, esse ingresso, né, de estudantes negros. Mas, vamos lá, mesmo que permaneça, né, quem está na ponta não mereceria um outro cuidado, uma atenção maior, né? O que ela está querendo dizer com isso? Que a gente pudesse trabalhar de forma mais eficaz e mais presente, mais aprofundada no interior da formação, né, no processo de formação, porque senão a gente não identifica, inclusive, quando uma estudante negra vai para uma situação de estágio em que ela é discriminada, né, e as coordenadoras não conseguem perceber. Não, mas você fica lá, porque, né, aquela profissional é fantástica, ela é fundamental. E a estudante não consegue colocar para fora o que ela está vivendo. Né? E a gente tem situações desse tipo também na Unifesp. A gente não tem... Racismo institucional. Pois é, quer dizer, finge que está acontecendo, que eu finjo que está dando certo. Né? E na prática a gente não está fazendo absolutamente nada. Há mudanças. Em função desse caso que ocorreu, né? A gente tem um grupo de estudos lá, tem o Coletivo Negro, tem um grupo que o Davidson e eu coordenamos, a gente fez uma carta, as nossas colegas ficaram perplexas, né? Porque a gente expôs o curso. Bom, mas quem expôs foi a banca, lamento, não foi o grupo. A gente só falou, bom, e aí, o que a gente faz, né? A gente, curso de serviço social. E foi interessante esse chacoalhão, esse diálogo, né? Mas agitado, porque agora a gente tem uma posição do nosso curso, é uma bela posição, não sei se a carta chegou a todos vocês, né? A carta ficou muito boa, então, né? E agora a gente já tem ações previstas, né? E a gente tem a sorte de ter a Luciana com a gente, a Luciana Mello, né? Que está com essas ideias de propor para a BEPS que haja então as oficinas. Então, assim, eu acho que o que está acontecendo na Unifesp está fazendo as pessoas assim acordarem e dizer, bom, o serviço social também não está isento, né, do racismo, né, porque parecia que porque é uma profissão, né, de luta, que então não tem racismo aqui dentro. E a gente está vendo que a situação está muito forte. Eu passo. Eu passo esse e passo os textos que eu mencionei. E aí eu vou ter que ir embora, porque eu vou ter que dar aula lá na Baixada Santista e eu vou de ônibus hoje, porque sem condições de dirigir. Só um minutinho antes da Renata sair, a gente já vamos agradecer a Renata, lembrar vocês que essa semana vocês já vão ver pelos cartazes, vai sair um pouquinho viva no jornal os locais, mas nós vamos fazer... como fizemos durante o ano todo, uma vez por mês, os 100 anos da Revolução Russa. Então, a programação está excelente. A programação está excelente. Manhã e noite vocês vejam os temas que mais interessam. Inclusive, algumas tardes nós vamos ter mini cursos sobre cinema e Revolução Russa, arte, cultura e Revolução Russa, literatura e Revolução Russa, além da atualidade da Revolução, Lenin e a Revolução, Trotsky e a Revolução. E no dia 7, que é um sábado, é todo esse debate que a Renata já trouxe, que é o Davidson, que é o Weber, enfim, tem várias pessoas, mais um grupo de hip hop que vem fazer música, que começa às 8h30, acho que vai até umas 2 da tarde do dia 7, sobre a questão racial. Então, lembrar todas, né, porque só tem menina, todas, tem nenhum menino, da importância desse debate, né? Também lembrar do dia 6, eu não sei como está a organização, porque essa semana eu acabei ficando
doente, vou saber hoje, mas da oficina, da BEP, graduação e pós-graduação, no dia 6, que eu acho que é um dos temas importantes para a gente sempre juntar um pouco essas coisas, né? Eu acho que é um informe importante que a gente vai dar. Ah, mais um. Dia 21. Sim, mais um. Dia 21, vocês estão... no dia 21 de novembro, nós, do Núcleo de Estudos de Aprofundamento, Pesquisa e Aprofundamento Marxista, inclusive em função de toda essa luta, da questão das células, Zumbi, Palmares, vamos, no dia 21, a gente ia fazer outra data, mas a Renata não podia, o Silvio também, foi a melhor data para todo mundo. Nós vamos estar fazendo à noite um debate com o Silvio, a Renata e Márcio. Foi com ele, fechamos, né? O Márcio Farias? Márcio Farias, Ele de Almeida e fechou, né? O Márcio também fechou, então no dia 21 tem uma comissão organizadora, né, que está fazendo, isso será à noite. E à tarde nós fizemos um levantamento dos alunos, alunas que estão trabalhando com essa temática. Então nós temos aqui, como eu já disse, nós estamos com quantos mesmo? Com 3, né? Você colocou a Bia também? Com a Bia 13, a Juliana também, 13 alunas. Os nossos estudantes lá do mestrado ficaram bem animados com a ideia original, que era da gente tentar um intercâmbio. Então, mas eu acho que nós podemos pensar em fazer na continuação, um intercâmbio, faz lá, faz aqui. Por exemplo, eles vêm, assistem aqui no dia 21, e aí quem puder assistir Então, lá, porque a nossa atividade será 22 e 23. Então, eu acho que se passa para a gente essa informação, a gente se passa para os alunos lá e... Então, as apresentações vai ser muito importante. E a gente já tem os nomes dos alunos, mas a gente seria legal e a comissão, né, a Roberta, a Verônica, a Liliana, que estão na comissão, vão fazer o levantamento de quais são os temas das pesquisas para organizar o debate temático. A outra coisa que eu não sei se vocês discutiram ontem, que a Roberta sugeriu, se não valeria a pena, eu disse que sim, conversar com a graduação, porque aí eu me lembrei da Ana, não sei se tem outras. eu já estou aqui olhando para ela. Isso, eu não sei se tem outras que estão fazendo TCC. Nessa temática étnico-racial, Que que eu me lembro de cabeça agora, não. Tá. Senão eu não chego às 2 horas da Depois de hoje. continuar nos E a gente encontrando. continua dialogando. Tá. Então a Ana, viu? Eu vou pegar o contato. A gente vocês falaram, eu falei que sim, a minha posição. Tá bom? E a gente vai